conhecido senador Álvaro Dias, toda vez que ele vai para a tribuna, vai para a imprensa, e ele tem muito espaço na imprensa amiga dele lá, ele é um cara, um defensor da ética e da moral, coisa assim, né? Só que agora tem um probleminha dele na justiça. Uma filha dele, reconhecida por DNA, teve que reconhecer a paternidade, entrou com uma ação contra ele na justiça, pedindo participação nos bens do deputado. Declaração dele para a justiça na última eleição: patrimônio de R$1.900.000. Patrimônio está sendo discutido na justiça, R$16 milhões. Claro que isso repercute. Ele chegou a argumentar que nós teríamos que entender que isso era segredo de justiça. Não. Não tem segredo de justiça num patrimônio que foi declarado erradamente para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Álvaro Dias, ele tem algumas coisas, algumas explicações para dar, sem dúvida nenhuma, para a comunidade nacional, para todo o Brasil. Como que ele teve essa participação? E detalhe, tem 4 empresas envolvidas na história toda do patrimônio dele. Leiam matéria, busquem informações, vão achar muito interessante. Teremos talvez mais um caso de Demóstenes Torres na parada, paladino da ética, da moral, teremos um caso semelhante? Eu não sei, mas agora o futuro bem próximo nos mostrará isso. Ou seja, provando mais uma vez que não tem virgens na zona política brasileira. Não importa o partido. Novo projeto de lei no Congresso Nacional, lá na Câmara, está tramitando. Finalidade do projeto, se transformado em lei, vai ter: combater, ou pelo menos criminalizar, o tráfico de drogas, mas o consumo também. Não há tráfico de drogas sem consumo. Não há fábrica de automóveis se ninguém compra. Ninguém fabrica geladeira se não tem quem compre. Ninguém rouba DVDs, eletrodomésticos nas casas das pessoas, se não tiver quem compra. Então, ambos têm que ser penalizados, o consumidor e o traficante, se nós queremos realmente combater isto. Mas aí tem gente que diz o seguinte: não, mas tem que tratar o consumidor de drogas. Perfeito, isso tem que ser feito sim. Agora, espera um pouquinho, combater o crime, aí disseram assim, não adianta criminalizar porque não resolve o problema. Peraí, existem leis em todo o mundo que penalizam o crime, o assassinato, mas nem por isso o assassinato e os crimes deixaram de acontecer. Imagine se não tivesse leis que o coibisse, como seria. Então, é tudo uma questão de colocação, quem tem interesse ou não na coisa. Acho que esse projeto deve tramitar sim e atingir o seu objetivo, que é criminalizar quem rouba e quem receta, quem trafica e quem consome. Básico, elementar, caro Watson. Prefeituras com problemas. Eu leio na imprensa que a Polícia Federal está investigando centenas de prefeituras em todo o país por corrupção, desvio de verbas públicas, superfaturamento em obras, etc. Centenas? Não. Há milhares, são 5.565 prefeituras. Quantas existem que não existe corrupção, desvio de verbas, etc., está no país inteiro? Se existe em empresas privadas, em autarquias, etc., por que não vai haver no serviço público de uma forma geral? Claro que há. A Polícia Federal tem que trabalhar, sim. Aliás, eu acho que em vez de fazer concurso público para contratar um monte de gente aí, tinham que contratar, era Polícia Federal, Ministério Público e Justiça, para que nós possamos ter realmente uma ação concreta disso tudo. Claro, e construir presídios. Aliás, quando eu me lembro de presídio, eu me lembro da juíza Fernanda Guiringuelli, aqui de Bento Gonçalves. Como a nossa juíza trabalhou, batalhou, lutou para que nós tivéssemos o nosso presídio. Passou todo o governo Lunelli, todo o governo do Alcindo Gabrielli, 8 anos. Nós estaríamos com o presídio pronto há muito tempo. Aquela minoria barulhenta conseguiu acabar com isso. Continuamos com o nosso presídio.
lotado, no centro da cidade, como uma atração turística. Mas nós não prejudicamos o turismo lá em cima do penhasco, do Morro do Burati, no penhasco do Burati, não prejudicamos o turismo lá. Agora só resta se fazer alguma coisa para levar turista para ver as árvores, ver as estradinhas de colônia que tem lá, etc. e tal. Quem sabe essa gente se organiza e faz com que nós tenhamos mais uma rota turística. A rota deveria ser rota de onde teria saído um presídio em Bento. Está dada a ideia, quem sabe. E por enquanto, por que não fazer o que eu já sugeri há muito tempo? Vamos subir, vamos fazer andares. Vamos ter 10 andares. Vamos ter o único presídio vertical do mundo. Não era uma atração turística, e bem no centro da cidade, aí nós teríamos problema de estacionamento. Mas a gente desapropria alguma coisa ali ao redor para que estacione os ônibus de turista para ver o presídio vertical de Bento. Vamos para o diabo que os carregue. Não reclamem das coisas, tá? Bento já podia ter um presídio há mais de 8 anos e não tem. Protesto na Avenida Paulista. Circulou pela internet durante um bom tempo um pedido, uma solicitação, aquelas redes sociais, sabe? Com partidos políticos por trás disso, certamente, tentando mobilizar as pessoas para que se fizesse um protesto na Avenida Paulista contra Lula, Dilma e o PT. Foi um protesto monstruoso, monumental. Tinham 7 jornalistas e 13 pessoas. 10 mais 3, 13. Fracasso? Não. O fracasso podia ser definido já com antecedência. Por que não organizar um protesto contra o PT, o PSDB, o DEM, o PMDB? Vocês perceberam que não há nenhum um rolo no país inteiro que não tenha um PMDBista envolvido? PTB, PP, ou seja, todos os partidos. Façamos um protesto contra todos os partidos, façamos um protesto contra a desinformação que existe no país. Agora há poucos dias saiu uma matéria no jornal da Inglaterra falando sobre coisas do Brasil que nós não sabíamos. Eu leio aqueles jornais e fiquei sabendo um monte de coisa importantíssima que não é divulgado aqui, porque a imprensa não divulga, não é do interesse deles. Aliás, já houve tempo em que a imprensa dava informações. Hoje a imprensa faz política partidária. A grande imprensa nacional. Vocês viram o Fantástico falar ontem de noite sobre a manifestação da Paulista? O fiasco que foi? Não falou, não comentou nada. Nenhuma emissora de televisão nacional que eu tenha conhecimento noticiou isso. Por quê? Porque são partidários. Defendem alguns partidos políticos, alguns políticos. E aí pagam esses micos monumentais que nem aconteceu ontem. Inacreditável. Já a RBS fez uma matéria ontem no Teledomingo, que deverá repercutir um monte hoje, inclusive no país inteiro e fora do Brasil, sobre a retirada de areia do rio Jacuí. Retiradas clandestinas não obedecem um requisito mínimo de proteção ambiental, etc. Crimes contra a natureza que estão sendo feitos por empresas que retiram areia lá indevidamente, sem nenhuma licença, autorização, etc. Aí a FEPAM, o presidente da entrevista de manhã, dizendo que não sabia, que não sei o que, blá, 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 e que a FEPAM tem determinadas funções, etc. e tal. Pô, quem é que tem que fiscalizar isso? A FEPAM não dá autorização para retirar a areia dos rios? Pois então, tem que fiscalizar, é função da FEPAM. Assim como é função da FEPAM, fiscalizar as barragens que são feitas nos rios. Por exemplo, alguém tem notícia de medidas mitigatórias, ou seja, medidas que amenizem o impacto ambiental para a Piracema, no Rio das Antas, por exemplo? Alguém tem notícia que alguma coisa foi feita para que os peixes possam subir o rio para fazer a desova e concluir o seu processo normal de reprodução? Alguém tem notícia disso? A FEPAM está agindo, ela que deu a autorização para que as barragens fossem construídas? Eu testemunhei, ninguém me contou, numa audiência pública em Caxias do Sul, onde uma técnica da FEPAM disse, argumentando por que ia ser dada a liberação das barragens, que em sobrevoos realizados no Vale do Rio das Antas, como é que é, cara pálida?
sobrevoos, quer dizer, eles não botaram uma calça, um macacão, uma bota e foram verificar em loco o que é que tinha de fauna e flora para ser protegida lá? Ou seja, a FEPAM deve explicações para o Rio Grande do Sul, não só pela areia que está sendo retirada indevidamente do rio Jacuí, mas também sobre muitas outras coisas, inclusive as barragens de hidrelétricas. Aliás, tem que se apresentar também paliativos. Nós temos hoje milhares de obras em construção aqui, obras no Brasil inteiro, residências, edifícios, pontes, etc. Estádios de futebol que precisam de areia. Então tem que ter aqui não pode, não deve ser assim. Tem que tirar areia, tem que apontar uma solução para isso. Não é só apontar o problema, tem que apontar a solução. Isso também, provavelmente, algumas lideranças, inclusive da imprensa, vão apontar o caminho para solucionar o problema do rio Jacuí, onde se tira areia indevidamente. Básico, elementar. Eu, pelo menos, penso assim. Semana de início do Campeonato Gaúcho. Domingo, à tarde, 17 horas, o Grêmio joga contra o Esportivo aqui em Bento, no primeiro jogo do Esportivo no Campeonato Gaúcho, na divisão especial. Importantíssimo para tudo que possa imaginar, a torcida do Esportivo, gremistas, colorados, todo mundo tem que ir lá torcer pelo Esportivo. O Grêmio não está muito afim de Campeonato Gaúcho, como o Internacional também não está. Então é a oportunidade que tem o clube do interior, nosso Esportivo, de buscar resultados e classificar verba, dinheiro, projeção nacional, como o Esportivo já teve. Todos na montanha nesse final de semana. Jogo do Esportivo, 17 horas, Montanha dos Vinhedos, aqui em Bento, Campeonato Gaúcho, início para o Esportivo. Espero ver muita gente lá, muitos torcedores. Nós vamos falar mais sobre isso durante a semana. Eu volto amanhã. Um abraço a todos. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br